E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai conhecer o livro O Feitiço de Elora, do Wesley Lucas, publicado pela Heterotografia. Pessoal, O Feitiço de Elora foi publicado no dia 19 de março, ou seja, mês passado, mas eu recebi, né, o miolo antecipado do autor para vir comentar um pouco para vocês o que eu achei da história. Interesse em comprar o livro do Wesley, eu vou deixar na descrição o link para você ir lá na editora, tá? Pra você já pegar o seu, porque é uma história, pessoal, apaixonante. Então, assim, a capinha aqui do lado para você conhecer essa capa maravilhosa, né? Que lembra até algum livro de fantasia e o título também remete a essa mesma ideia. Mas ao que eu vou explicando, vocês vão entendendo que não é tão temático assim. A gente vai conhecer o Oliver, que entrando no seu novo emprego, né? Que ele vai trabalhar numa biblioteca de um centro universitário. Então, para ele tá sendo uma nova experiência, ele conhecendo outras pessoas, ou seja, um novo ambiente, podemos dizer. Ele já é casado, tem ali até um casamento legal com sua esposa. A gente nota, assim, algumas vezes em algumas cartas que ele percebe que não teve tantas brigas, então a gente já percebe que tá bem estável o casamento dele. Porém, quando ele vai para esse centro universitário, ele vai conhecer a Elora, que ela trabalha no RH ali daquele centro universitário. E a Elora, ela tem um aspecto não, ela tem algum encanto, daí o título do livro, que faz ele ficar ali um pouco apaixonado por ele. Um pouco porque no começo ele observa aquela beleza, né, de uma forma bem enigmática. Ele vai entendendo aquilo e vai tentando ali, né, descobrir mais sobre a Elora. Então, todos esses sentimentos que ele vai tendo, desde o primeiro dia de emprego até o decorrer do final do livro, ele vai escrevendo essas cartas para um amigo dele, que é o Felipe, né? Então, esse romance, esse livro, ele é todo ali desenvolvido numa linguagem ali epistolar, né? Esse ali o livro de Drácula, né? Ele é narrado pelo ponto de vista do Oliver, né? E ele é tratado aí, ele é bem contado por meio de cartas, né? Então, um romance epistolar. A Elora, ela também é casada e ambos são casados, tanto o Oliver como a Elora, casados ali na Igreja Católica. Então, isso vai ter um certo problema, porque você vai ali apresentar a principal regra. De fato, você não pode ali meio que adulterar, né, o casamento do outro. Você vai ter essa guerra interior dentro do Oliver, porque de uma certa forma ele quer ali conhecer a Elora, ele tá ali justamente apaixonado por ela, mas você também tem aquele rebate de que isso não pode acontecer. E lembrando que também que em algumas dessas cartas o Oliver também vai conhecer o esposo da Elora. Então, para ela também, a gente não sabe muito bem como tudo funciona, mas ela também pode estar nessa mesma batalha interior. Vai ter todos esses sentimentos, né, organizados do Oliver para a Elora, mas de uma maneira também bastante triste. Por quê? A paixão nesse livro também é um toque, é um centro, a temática essencial de toda a história. Porque a paixão nesse livro, diferente dos outros livros de romance que a gente vê por aí, é algo que machuca, é algo, sabe, que tem um tipo de indecisão, é algo que você percebe que de uma certa forma não é tão normal assim. Ele vai ter tanto atração, de uma certa forma, ele vai querer tanto a Elora que tudo que ele faz é pensando nela. Então ele acaba transformando ali, eu não diria um relacionamento tóxico ou algo que tá errado. Mas assim, isso vai acabando com ele aos poucos e você percebe isso em tudo, né? Algumas cartas elas são escritas praticamente quando ele está em casa, né? Então você percebe que o tormento dele, né? Que é uma história que ela mesmo que ela é descrita em cartas, mas você percebe ali a essência do sentimento humano dele. Então você percebe que é algo que ele tá ali atormentando, sabe? É algo que tá, sabe? Não tá sendo legal para ele mesmo. E essa obsessão pela Elora também, algumas vezes a gente pode até perceber ali que se torna um pouco doentio. Mas que não que ele tenha pensamentos enfim, aqueles pensamentos violentos e tudo mais, mas é porque você percebe que existe de fato com ele. Daí também é o título do livro, né? O feitiço de Elora, porque justamente é como se tivesse essa maldição, esse feitiço encarnado dele, ele quer meio também que se libertar também. O principal, eu acho que todo mundo percebeu isso, que é a curiosidade de saber como funciona também a cabeça da Elora, né? Porque como eu falei pra vocês,
O livro todo é contado pelo ponto de vista do Oliver, do começo ao fim. Mas você vai percebendo em algumas cenas, principalmente do final do livro, que a Elora ela também começa a ter essa mesma essência que o Oliver tem também, entendeu? É uma doença que praticamente, a doença da paixão, é que afeta os dois entre si. Então você percebe que quão doloroso isso é. Então imagina você estar casado com alguém, mas o seu pensamento, o seu coração está aflito por outra pessoa. Então você sabe de quebra, logicamente, que você não está feliz com tudo aquilo, entendeu? Então, ou você busca as maneiras certas de conseguir ali ter uma outra pessoa, uma separação, ou enfim o que seja, mas o perigo que eles vão enfrentar é muito grande, entendeu? Então você vai ali ter essas coisas ao decorrer do livro. Também esqueci de falar que as inspirações dos pensamentos amorosos da Elora também vai ali ter um entrelaço à poesia. Então, algumas cartas que o autor vai apresentar para o Felipe também vai ter algumas poesias. Então, o sorriso da Elora, né, o encanto da Elora, a forma que ela é deslumbrante, suas roupas, o seu jeito de falar, o seu modo educado, tudo isso vai servir ali de inspiração para que ele consiga escrever tanto palavras bonitas, né, poesias interessantes e que demonstra, de fato, esse encanto por ela, como também essas cartas que ele vai ser bem detalhista mesmo, mas bem curto, por isso que a leitura ela flui muito rápido, porque cada carta equivale ali que menos de meia aula, então você pega, é como se cada carta fosse um capítulo, mas que são capítulos bem curtos. Então você consegue entender toda a história, né, os pensamentos do psicológico dele e também ler bem mais rápido. Por isso que é um livro que eu indico para quem está saindo de ressaca literária ou para quem gosta de fato desses romances com um toque um pouco de filosofia ali, se você for imaginar pelo psicológico e a temática da paixão, sabe? Tem esses pontos críticos que você deve analisar e que são temas, de uma certa forma, bem realísticos, sabe? Acho que é uma história que você já ouviu falar de alguém, ou você conhece alguém que teve essa sensação, ou você mesmo também já sofreu a paixão, né? Que é um pouco diferente do amor em si, essa paixão que, assim, que resulta em uma doença, a doença, né? Um castigo desse pensamento de você não ser tão feliz assim. Então, pra mim, assim, O Feitiço de Elora é um livro que é um prato cheio, entendeu? Que te traz vários sentimentos também que você vai ter que ler tudo aquilo e concordar se o Oliver ele tá certo ou tá errado. Então isso você vai ter que observar lendo o texto. Eu super amei, dou 5 estrelas. Para mim foi uma leitura, como eu falei para vocês, rápida e bem desenvolvida. Eu já espero aí uma continuação ou um novo livro, né? Pelo ponto de vista da Elora, eu quero saber o que ela passou e como, se foi fácil ou não para ela conseguir passar também por tudo que fez, até por sair escondido ali no trabalho para conseguir pensar e falar também com o Oliver. Então, para mim, é um grande desafio para ela também. E aí, ficaram curiosos para conhecer aí o Feitiço de Elora. Se você já leu, me conta nos comentários o que você achou do livro, tá? Se você tem interesse, adquira o livro tanto com o autor como na editora, tá? Vou deixar, como eu falei, no link da descrição. E se você tiver aí já lido, fala aí o feedback para o autor, que ele vai ficar super feliz em receber o seu comentário e a sua opinião também a respeito sobre a paixão do Oliver Pelora. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo.